você vai saber qual é a mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus. Sim, queridos irmãos, que a paz e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Conforme mencionei há pouco aqui na nossa programação, nós estaremos refletindo acerca da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 ao 16. O tema que iremos tratar é a sabedoria de Deus. Diz o texto: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Oremos. Pai amado e Deus bendito, suplicamos ao Senhor a graça e a provisão do Senhor para que possamos comunicar com fidelidade a Tua Santa Palavra. Assim oramos e bendizemos em nome de Jesus. Certamente um dos capítulos mais conhecidos do livro de Isaías seja o capítulo 55. Nele encontramos um verdadeiro convite para nos achegarmos a Deus. Os versos 6 a 13 dizem: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Queridos, dentre muitas verdades, esta porção da palavra de Deus nos revela que os pensamentos do Senhor são superiores aos nossos e que sua mensagem não retorna vazia. Ela produz os seus efeitos para os quais ela foi predeterminada. E estes efeitos são basicamente dois. O primeiro é transformar o indivíduo, levando-o a se voltar para Deus. O segundo é levar a juízo aqueles que a rejeitam. De fato, a mensagem de Deus nunca volta vazia. 1 Coríntios 2, de 6 a 16, mostra-nos que a mensagem proferida por Paulo se constituía nessa sabedoria de Deus que alguns compreenderam, porém outros a rejeitaram. Os que a compreenderam o fizeram pela poderosa ação do Espírito Santo de Deus em sua mente. E é acerca desta ação do Espírito Santo na pregação que introduziremos essa noite, introduziremos nesta manhã, e iremos expor na próxima semana, no domingo, se o Senhor assim nos permitir. Semana passada, aprendemos que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus e que não necessitamos das filosofias humanas para a nossa edificação espiritual. Paulo não usou de artifícios humanos para enfeitar a mensagem da cruz. Ele foi fiel na pregação, crendo que é o Senhor quem faz e quem traz todos os resultados. Eu quero convidá-los, queridos, a recordarmos o texto que envolve essa carta antes de prosseguirmos com a sua exposição. A igreja de Corinto, como vocês vêm acompanhando aqui todos os domingos e bem sabem, ela foi plantada por Paulo no final de sua segunda viagem missionária, quando Paulo vinha de Atenas. Em Corinto, Paulo viveu na companhia de um casal cristão que compartilhava do mesmo ofício, que era a fabricação de tendas. Este casal, bastante missionário, foi Áquila e Priscila. A evangelização dos coríntios se deu durante um período de 18 meses. Lá pela primavera do ano 52 depois de Cristo. De lá, este amado apóstolo partiu para Éfeso, de onde ele escreve esta carta em resposta ao testemunho que ouviu dos familiares de uma senhora por nome Chloe, que não sabemos ser irmã em Cristo, embora o mais provável é que fosse, que asseverava que haviam contendas entre os membros daquela igreja. E além disso, o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios em resposta a uma correspondência que recebera daqueles irmãos com respeito a dúvidas nos relacionamentos familiares. O capítulo 7, verso 1 confirma isso. Diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E aí há um contexto nessa passagem que nós aprenderemos no futuro. Uma curiosidade que eu não havia mencionado antes é que 1 Coríntios não é de fato a primeira carta. Estudando as duas cartas contidas no Novo Testamento, nós percebemos que pelo menos 4 correspondências foram enviadas por Paulo aos crentes de Corinto. Aqui, na chamada primeira carta, Paulo faz menção de já haver escrito antes para eles. Lá no capítulo 5, verso 9, Paulo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Já na segunda carta, Paulo se desculpa por uma carta anterior que não é conhecida. Primeiro, não é conhecida, e então lemos em 2 Coríntios 7 e 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Também aprendemos que a cidade de Corinto, nos dias de Paulo, era muito próspera financeiramente, por ser servida de 3 importantes rotas comerciais, sendo que 2 delas eram marítimas.
Uma das rotas marítimas era o famoso Porto de Cencreia, e os habitantes da cidade tinham como hobby principal ir às praças para ouvirem os filósofos discursarem. Isso mostra o alto apreço pela sabedoria humana entre seus habitantes. Diziam na época que Corinto, além de ser uma cidade extremamente prostituída, com mais de 1000 sacerdotisas prostitutas que se reuniam no monte Acrocorinto, no templo da deusa Afrodite, ficava a 560 metros de altitude, e que durante as noites desciam para os portos da cidade a fim de se entregarem aos muitos estrangeiros que ali iam e vinham aos montes diariamente, era também e possivelmente a cidade mais promíscua de toda a Grécia. O deus Apolo era adorado e invejado por muitos jovens naquela cidade, e suas práticas eram desejadas por eles como símbolo de superioridade. Esse modo pecaminoso de vida deu origem ao termo corintianizar, que significava entregar-se a todas as formas de prazeres sexuais e imorais da época. Eram também muito afeitos ao esporte. Os jogos istmos ali celebrados perdiam apenas para os Jogos Olímpicos de Roma. Isso nos leva a crer que Paulo teve intenções estratégicas com essa cidade, não apenas de promover a libertação dos muito perdidos ali, como também irradiar o Evangelho a partir daquela cidade para muitas outras ao seu redor. Como expositor das Escrituras, costumo sempre seguir a ordem natural do próprio texto sagrado, visando sempre clarear sua compreensão por meio da familiaridade que já possuímos com ele. Todavia, irei romper hoje esse hábito por desejar expor um tema dentro dessa parte da carta, que é a sabedoria de Deus na dependência do Espírito. Acerca desta sabedoria, somos informados que ela foi revelada, anunciada e compreendida por alguns e descrita por outros. Todas estas ações tiveram como instrumento humano Paulo e seus companheiros de ministério. Todavia, o instrumento divino foi o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios é uma carta paulina que traz considerável atenção ao Espírito Santo de Deus, atribuindo-lhe um papel instrumental. Simon Kistemaker, comentando a carta, vai dizer que mais da metade das referências de Paulo ao Espírito Santo o retratam como agente a partir de quem, por quem ou por meio de quem algo é dado, feito ou revelado. Estudaremos de modo temático a abordagem dada por Paulo ao Espírito Santo em toda a carta, e na próxima semana nós iremos expor os versos 6 a 16 conforme a estrutura presente no próprio texto. Então, a primeira questão que eu quero tratar com você nessa manhã é acerca da obra do Espírito Santo em 1 Coríntios. Paulo enfatiza essa obra em pelo menos 2 capítulos da carta, os quais não iremos ler integralmente. Estes capítulos são o 2 e o 12. Eles apresentam 2 grandes obras do Espírito Santo. No capítulo 2, temos o Espírito Santo revelando verdades espirituais profundas, ou seja, revelando a vontade de Deus para o povo. E no capítulo 12, temos o mesmo Espírito concedendo dons da graça aos que creem. A pregação do Evangelho acontece apenas pela operação eficaz do Espírito Santo. A pregação feita por Paulo se deu no poder do Espírito Santo. No capítulo 2, verso 4, lemos: "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder." E aí nós vamos detalhar esse aspecto no próximo domingo, se Deus permitir. A segunda questão é a revelação do Espírito Santo. A sabedoria oculta de Deus é revelada ao seu povo por meio da ação do Espírito Santo. O capítulo 2, verso 7 diz: "Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória." E em 1 Coríntios 2,10, nós lemos:
mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Apenas o Espírito de Deus, queridos, é capaz de compreender e revelar as grandezas de Deus ao coração do homem. Somente este Espírito conhece os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2,12 diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Este Espírito nos ensina coisas espirituais que o homem natural jamais compreenderá sem a sua ação. E no capítulo 2, versos 13 e 14, nós lemos: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa, simplesmente, meu querido ouvinte, meu amado irmão, que sem a ação do Espírito Santo, nós jamais conseguiremos compreender a sua vontade para as nossas vidas. O que nos faz entender a palavra, o que nos faz absorver o seu ensino, enxergar pela fé as verdades reveladas, não é a eloquência dos homens, ou a clareza da escrita do texto, ou a nossa muita sabedoria, a nossa intelectualidade, o nosso poder pessoal, de forma nenhuma. Você só é capaz de entender as coisas de Deus porque este Deus as quis revelar a você por meio do executivo da obra missionária, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos leva a enxergar a verdade de Deus, a nos arrependermos de nossos erros e nos voltarmos para aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Senhor Jesus. Nós só podemos compreender as Escrituras e expô-las com fidelidade se o Espírito Santo de Deus nos iluminar para isso, pois foi Ele próprio quem revelou as Escrituras para nós. A terceira questão, quando nós olhamos esse texto, é que ele também fala acerca do ser do Espírito Santo. E não só nesse texto, mas em outras partes da carta, Paulo fala acerca do Espírito Santo não apenas como Deus, mas como alguém da parte de Deus que vem habitar com o seu povo. Para Paulo, o corpo físico de quem crê no Senhor é o habitat do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no capítulo 6, verso 19: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E ainda no mesmo capítulo 6, verso 11, lemos: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma influência apenas, ele é uma pessoa real que vem habitar conosco, nos fazer companhia e nos fazer entender a grandeza da vontade de Deus. Nós, queridos, não caminhamos sozinhos. Nós não andamos sozinhos como peregrinos nessa terra, mas Deus está conosco na pessoa do seu Santo Espírito. Ele está com você, Ele habita com você. Ele habita com aqueles que, de fato, experimentaram a regeneração por obra desse próprio Espírito. E, finalmente, Ele é exatamente isso, o nosso regenerador. Ele é aquele que transforma o nosso coração de dentro para fora. E aí uma pessoa só consegue confessar o senhorio de Jesus na sua vida
se for por meio do Espírito Santo. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te faz crer. É o Espírito Santo quem te capacita com dons para servir a igreja. Isso está no capítulo 12, versos de 8 a 11. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E Paulo ainda nos diz que nós somos batizados no Espírito Santo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Queridos, muitas vezes nós meio que reduzimos a pessoa do Espírito Santo de Deus como se ele fora apenas aquele que nos dá poder ou concede dons à sua igreja. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, é quem habita conosco, é quem opera todas essas graças em nós, é quem aplica a obra de Deus ao nosso coração e nos faz crer. Portanto, é essencial que a igreja busque ser cheia do Espírito Santo. E isso não é através de outra coisa, senão 3 coisas. Primeiro, através de uma vida de oração profunda diante de Deus. Segundo, através da leitura constante e meditativa das Sagradas Escrituras, com o desejo intenso de não apenas compreender a palavra de Deus, mas de obedecê-la. E, finalmente, o congregar, o estar na presença do Senhor, o ouvir a sua palavra. Isso está ainda sendo retomado, sendo reerguido em nossas cidades, né? O retorno aos cultos. Mas se você já tem condições, o faça. Vá à casa do Senhor, vá ouvir a pregação das Escrituras e receber o alimento do céu para a sua vida. Orando, lendo a palavra, crendo e obedecendo às Escrituras, congregando, você se tornará a cada dia mais uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós vamos expor esse texto não como fizemos hoje, de modo temático. A temática dele foi o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos expô-lo entendendo dos versos 6 a 16. Eu convido você a não perder o programa do próximo domingo. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Nós vamos orar e, em sequência, nós vamos ouvir uma canção antes dos nossos avisos finais. Senhor, muitíssimo obrigado, ó Pai, por teres enviado teu Santo Espírito para nos instruir, abençoar e renovar e nos fazer crer no Senhor para a honra e a glória do teu santo nome. Venha abençoar toda a tua igreja que nos assiste nesse momento, seja ela a Igreja Presbiteriana do Brasil ou outras igrejas genuinamente evangélicas que também nos assistem. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Obrigado também por aqueles que não são ainda crentes, mas têm se sentido atraídos a este programa e à mensagem e aos cânticos. Que o Senhor os tome pela mão e guie em segurança até o centro da tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.